Fala aí, torcedor, torcedora vascaína, saudação para cada um de vocês e desde já o meu agradecimento por cada inscrito, né? E meu agradecimento para aqueles que estão interagindo comigo no canal, para mim é uma grande satisfação. E vamos para o que interessa, que é falar do Vasco da Gama. É isso aí, galera. Hoje eu assisti um vídeo a respeito da SAF, vamos falar de SAF. O que acontece? Para aqueles que acreditam, que acham que a SAF no Vasco da Gama é a melhor coisa, eu até compreendo. Eu sei que muitos vão nessa via de que hoje o Vasco se transformando numa SAF vai acabar essa briga política, vai acabar a corrupção, vai acabar, né, essa roubalheira, esses atrasos de salário, essas vergonhas que o Vasco, que essa gestão do Jorge Salgado anda fazendo. Eu compreendo tudo isso. Eu sei que na minha cabeça também um dia passou isso. Se o Vasco se transformasse em clube empresa, essa bagunça, essas coisas que acontecem dentro do Vasco iriam ter fim. O problema é que com essa gestão atual querendo a SAF, tem alguma coisa por trás. E eu sempre soube disso. Eu falei, cara, esses caras, eles não dão ponto sem nó. Esses caras, eles não brincam. Então eu tenho certeza que a SAF, que está interessando muito a eles, tem alguma coisa aí por trás. Esses caras, eles não brincam em serviço. Os caras são corruptos, os caras querem se perpetuar no poder o tempo todo. Então vou deixar para vocês aí o vídeo aí de um amigo, né, que tem um canal, que é um canal muito famoso, que é o Vascaíno do Cerrado, que é o Thiago Fontes, entendeu? Ele vai falar a respeito do que está acontecendo com a SAF no Vasco da Gama. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Que hoje não tem essa... Ah, o Vasco vai voltar a ser uma potência, a briga política vai acabar, empréstimo de dinheiro de pessoas físicas, lavagem de dinheiro dentro do Vasco, tudo isso vai acabar. Não, isso não vai acabar, isso vai se perpetuar com eles no poder. Então fica aí com o canal, fica aí com o vídeo, né? E se você não é inscrito, se inscreva lá no canal Vascaíno do Cerrado. Se você quer ouvir verdade, se você quer ver, né, e ouvir falar de coisas verdadeiras que estão acontecendo dentro do Vasco da Gama, eu aconselho vocês a se inscrever lá no canal desse amigo Vascaíno do Cerrado, de Thiago Fontes. Valeu? Tamo junto, assiste aí e vocês vão entender tudo que eu estou falando. Valeu! Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, um vídeo de plantão, uma notícia urgente de bastidores, né? Conto com o seu joinha, não esquece, esse like nesse vídeo é importante, porque o YouTube vai recomendar para outros vascaínos assistirem, e é importante que todos saibam o que vai acontecer no Vasco, né? Chegou a primeira vez, assiste os vídeos, se inscreve no canal, não esquece não, se inscreve, tem muita gente que assiste e não se inscreve, dá essa moral, dá essa força e segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Vocês vão lembrar daquela reunião que houve no Conselho de Beneméritos, onde trataram da SAF e do projeto Somamos, né, que era uma alternativa ao Vasco se tornar clube empresa. Viralizou ou vazou imagens dessa reunião e foi aqui com exclusividade nesse canal, que inclusive foi para vários sites, depois até na Net Vasco, e depois saiu uma nota de repúdio do Conselho de Benemérito de imagens usadas da reunião com viés político, aquela balela toda que a gente ouviu. Vocês vão lembrar também da reunião que houve dentro do Vasco, às escondidas, a reunião secreta com o Nelson Sendas, lá o grande empresário, um dos sócios ali do grupo Açaí, Extra, e o Júlio Brandt, né, com o Jorge Salgado, para tratar do assunto SAF e pedir a cabeça do Adriano Mendes. Saiu aqui em primeira mão também, saiu aqui no canal do Léo, a gente já tinha essa informação, depois é que saiu no GE, depois é que saiu em vários lugares, mas foi dado aqui em primeira mão. Quando a gente deu isso, muita gente disse que era mentira, depois se confirmou que queriam a cabeça do Adriano Mendes, que rolava uma articulação ali com relação à SAF, uma união desse grupo que se diz oposição a Sempre Vasco. Falaram que era balela e depois se confirmou tudo que a gente falou nos vídeos, né? Pois bem, a mesma pessoa que me trouxe as imagens da reunião, a mesma pessoa que me vazou a reunião do Júlio Brandt com o Jorge Salgado e o Nelson Sendas, me deu uma informação de primeira mão que vai abalar a comunidade vascaína. Trata-se da venda do Vasco da Gama. Um americano já está aí alinhado para comprar o Vasco, de fachada. Então o Vasco já está tudo acertado para o Vasco ser vendido.
para um americano. Esse americano vai comprar o Vasco de uma maneira como se fosse um laranja, como eu falei, de fachada. Quem são os verdadeiros compradores por trás desse americano? É o Jorge Salgado, o grande benemérito e presidente do Vasco, Jorge Salgado, e o senhor Carlos Leite. Carlos Leite, o empresário aí que tem uma grana com o clube. Os dois estão comprando, essa é a informação que eu recebi. Os dois vão comprar o Vasco e vão usar um americano como fachada. E para completar a informação, o Alexandre Pássaro vai voltar para o Vasco como CEO. É essa a informação que ele me deu. O Alexandre Pássaro, nessa estrutura SAF, vai ser contratado recebendo um salário altíssimo como CEO do Vasco. E o seu Adriano vai ser o CFO. Todos os dois remunerados. O Adriano Mendes também. Por isso o Jorge Salgado não abriu mão do Adriano Mendes, mesmo com tanta pressão para que ele saia do Vasco da Gama. Então tá aí, a estrutura é essa, um americano compra, quem paga é o Jorge Salgado e o Carlos Leite, o Adriano Mendes CFO e o Alexandre Pássaro CEO. Junta as peças do quebra-cabeça e você vai ver que o Alexandre Pássaro viaja aos Estados Unidos para uma reunião com alguns americanos. Depois, agora, na Copinha, vem um americano para o Brasil que está andando com ele, o Alexandre Pássaro, e assistindo alguns jogos da Copinha, reuniões, devem já ter conversado nos bastidores. Então, o Alexandre Pássaro pode voltar com uma outra função, como CEO, Adriano Mendes permanecer agora, dessa vez, remunerado como CFO, o Jorge Salgado e o seu Carlos Leite, grande empresário aí do futebol brasileiro, os donos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é a informação que eu recebi de bastidores de alguém muito sério que me deu as imagens da reunião do Conselho de Benemérito e que me deu em primeira mão a reunião entre Júlio Brandt, Sendas e o Jorge Salgado. Então tudo leva a crer que está tudo esquematizado para a SAF passar no Conselho Deliberativo, né? Já com toda a conivência dos grupos políticos, sempre Vasco é mais Vasco, e vão vender o Vasco na marra, para eles mesmos. É isso que eu estava falando aqui, porque torcedores falando, tem que vender, tem que tirar o Vasco das mãos dessas pessoas. Veja bem, vai vender e continuar nas mãos dessas pessoas. Qual é o sentido de vender o Vasco nesses modos? Porque se é para vender para um bilionário assumir o clube e acabar com a política do Vasco, eu sou contra vender. Mas se é dessa forma, ainda, porque pelo menos os filhos da puta que orbitam essa política podre do Vasco, conselheiros e todos que são envolvidos, vão sumir, né? Vão sumir. Pessoas envolvidas em esquema de corrupção, citadas na Lava Jato e vários outros casos aí dentro de grupos políticos. Essas pessoas vão vazar do Vasco. Se fosse assim, mesmo sendo contra a venda, ainda. Mas não, vender para eles mesmos, ou seja, vai vender a preço de merda, por isso estão fazendo tudo isso que fizeram com o Vasco, meteram o Vasco numa segunda divisão, permaneceram com o Vasco na segunda divisão, acabaram com todas as modalidades de esporte dentro do clube, só ficaram com as obrigatórias, mesmo definhando como o departamento de futebol feminino, de propósito, toda a sacanagem que fizeram, mandando funcionários embora, perdendo o ato trabalhista, depois aproveitando da nova lei da SAF para botar todas as dívidas do Vasco nesse regime centralizado, para que o Vasco vire clube empresa. Agora vem um americano de fachada, compra o clube, mas os donos são os mesmos. O grande benemérito Jorge Salgado e o empresário Carlos Leite. Tá bom para você? Tá bom ser vendido desse jeito? Vamos ser vendidos para continuar nas mãos das mesmas pessoas, só que dessa vez, se não der certo, vamos quebrar, vamos falir. Se der certo, eles vão ganhar muito dinheiro. Não sei se o foco é fazer o Vasco um time campeão, mas fazer o Vasco uma máquina de dar dinheiro. Já o Vasco a vida toda foi uma máquina de dinheiro para essas pessoas, empresários e alguns beneméritos, alguns eméritos, algumas pessoas de dentro do clube, um escalão, um alto escalão ali de pessoas que emprestam dinheiro a juros, pessoas que indicam empresas, pessoas que têm empresas ligadas ao clube ou que prestaram serviço. É tudo isso aí que você falou, é o que eu falei, aliás, é o que pode estar acontecendo no Vasco. Informação quentíssima me dada por uma pessoa muito séria que já me deu duas outras informações que acabaram se concretizando. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer com relação a essa SAF,
curte o vídeo, compartilha, é importante chegar em mais vascaínos possível. Um americano já está apalavrado para comprar o Vasco como laranja de fachada, e o Vasco pertencerá ao Jorge Salgado e ao empresário Carlos Leite, com o Alexandre Pássaro voltando como CEO e o Adriano Mendes de CFO. Tá bom? Grande abraço, curte o vídeo, compartilha, fique com Deus e saudações vascaínas. Da missa metade sobre o Jorge Braga, vocês torcedores, o pessoal da torcida, sabe, a missa metade. O Jorge não fez absolutamente nada, tudo já existia. O contrato da XP ele foi contra, eu que assinei sem autorização dele com o presidente. Muitas coisas aconteceram, ele só teve o glamour ali, porque o presidente estava doente, o presidente está com câncer, o presidente tem que se ausentar diariamente das coisas. E assim, ó, o Jorge é muito canalha, você não tem noção do Jorge Braga, não. E outra, ele tá ganhando 16 milhões pela entrada desse investidor, então ele tá saindo milionário. Isso aí já era esperado. Mas eu perguntei ele aqui, quando ele respondeu eu te falo. O Jorge Braga tá recebendo um comissionamento de milhões, quase 16 milhões pela entrada. Ouve só o meu áudio, esse anterior que eu mandei. Ele recebe uma comissão muito alta, milhões, ele tá milionário. A gente já sabia que ele não ia ficar. Agora, ele não é isso tudo que vocês acham, não. Ele é o mais odiado dentro do Botafogo. Inclusive, ele e o presidente vivem se pegando. Ele tem noção dele. Tem noção. Bom, para finalizar, só uma informação: o Jorge Braga é CEO do Botafogo, tá? O presidente, como eu falei, é o do Césio. Então, o Jorge Braga, CEO do Botafogo, explica aí Alexandre Pássaro, Adriano Mendes, Jorge Salgado, Carlos Leite, Duque Estrada, Carlos Osório, agora o Júnior Play também querendo entrar nessa de vender o Vasco, e se explica a ambição desses caras, e foda-se o clube. Foda-se se lá na frente vai dar certo, se vai quebrar, se a gente vai terminar com o Vasco de vez. O importante é a comissão. Agradecer ao DJ que me mandou esses áudios.